Aqui a live sem enrolação. A gente já chega na palavra. Vou ler apenas o primeiro versículo de Hebreus capítulo 2. Está escrito assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. A gente colocou uma perguntinha, né, no tema da mensagem, da live. Tá lá no nosso título, né? O que temos ouvido? O que você tem ouvido? E esse tema, essa pergunta, na verdade, ela diz muito mas muito respeito a tudo que a gente viveu. Não sei se eu vou ser claro, eu vou tentar ser o máximo sucinto, mas você que me assiste, se você tiver basicamente um pouquinho a mais da minha idade, ou você que está assistindo agora e talvez você seja meu contemporâneo ou um pouquinho mais, e você sempre esteve na presença de Deus, tal como eu estive, você vai entender o que eu estou perguntando, porque a realidade é uma só. Quando a gente hoje vai ver a liturgia das igrejas, a gente observa uma liturgia completamente diferente das que tínhamos na nossa época. Isso é interessante. A liturgia hoje, ela está muito diferente, o louvor está diferente, os ritmos estão diferentes. A começar assim, pelo clima dentro das igrejas, né? Em algumas, não todas, tá? Mas você hoje é normal, é comum você já ver hoje as igrejas como se fossem praticamente quase que um cinema, né? Não sou contra, né? Eu já falei para vocês sobre isso, né? Eu acho que se você puder dar um conforto para as pessoas, eu sou um que sempre briguei por isso, né? Você dar um conforto, colocar, sei lá, cadeiras legais, acolchoadas, colocar ar-condicionado, enfim. Mas também parte do princípio que você também não deve deixar a igreja, enfim, parecendo uma casa de espetáculos, né? Mas enfim, é o que tá. E com isso, como o clima, veja como o clima muda tudo. Eu não sei se você vai estar me entendendo. Quando a gente frequentava aquela famosa igrejinha, né? Quando a gente tinha o hábito de ver a igreja com paredes claras, né? Com aquela coisa bem... Até as igrejas mais famosas, todas elas claras, todas elas... Enfim, o audiovisual começou a vir, né? Você lembra daquele aparelho que a gente colocava uma transparência e refletia na parede, que agora eu esqueci o nome, né? Retroprojetor, e aí a coisa foi avançando, até aí tudo bem. Mas eu lembro que todas as igrejas, praticamente na sua totalidade, não tinha essa coisa de jogo de luz, de parede preta, aquela coisa. Isso foi de agora, né? Isso aí foi o movimento mais famoso neopentecostalismo. E com o passar e com a transformação dos templos, notadamente, você pode pensar que não, mas notadamente, a liturgia, por incrível que pareça, foi mudando. Salvo-se raríssimas exceções, mas as liturgias mudaram. E quando a liturgia muda, você começa, por incrível que pareça, a ouvir coisas diferentes. É isso que eu estou perguntando. Por isso a pergunta é: o que temos ouvido? O texto que a gente leu de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1, que eu vou colocar de novo para vocês aqui, fala sobre isso. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. O que é ser diligência? É prestar atenção naquilo que você está fazendo. É fazer as coisas com muito mais atenção, ser diligente, ou seja, não sair do foco, para que as coisas que já temos ouvido, ou seja, você tem que ter diligência para aquilo que você já ouviu, em tempo algum seja desviado. Por quê? Vamos lá, vamos resumir. Nós tínhamos um jeito de fazer culto, de prestar culto a Deus. Nós tínhamos uma liturgia. Nós tínhamos todo um modo físico, né? Toda uma estrutura física das igrejas de um jeito. E hoje já acabou, esquece. Repito, salvo raríssimas exceções, salvo igrejas super tradicionais que ainda mantêm ainda aquela coisa da parede branca,
da coisa bem sóbria, dos bancos de madeira, né? Ou mesmo bancos acolchoados, mas assim, paredes, as paredes, eu lembro de paredes também que tinham carpete para poder dar sonoridade. Tudo isso é importante, gente. Quando você coloca carpete nas paredes e eu cheguei aí a igrejas que tinham paredes de carpete porque tinha ar-condicionado. O carpete, né, na parede, ele dá uma acústica sensacional. Então, quando você tem uma acústica boa dentro de uma igreja, melhora a qualidade realmente do som, né? Mas como tudo foi mudando, hoje a gente tem cultos de maneiras diferentes. Eu confesso que eu não estou acostumado, já te falei, eu não costumei. Eu parei na minha época. Eu não sei se eu sou. Depois você pode até colocar no comentário aí se você tem. Eu tenho 50 anos de idade, 53, 50 anos. 53. Completei essa semana 53, dia 11 de março. E assim, se você tiver a minha idade, ou se você for meu contemporâneo, você vai ver que você vai te convidar. Depois coloca no comentário aí se você notou a diferença na liturgia, ou seja, no jeito de fazer o culto e nas igrejas. Você deve ter notado. Não é mais como antigamente. A coisa meio que evoluiu. Eu não sou contra a evolução, mas certas coisas você tem que manter, porque a própria Bíblia já está dizendo aqui, né? Que a gente tem que atentar com diligência para as coisas que nós já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aí você deve estar perguntando assim, pastor, o que tem a ver as liturgias... Só me ajeitar aqui, gente, nessa cadeira maravilhosa aqui, de madeira, enfim. O que tem a ver, pastor, com as coisas que a gente fazia, com os templos antigos, com a liturgia antiga? Por que você está falando isso? Porque na medida em que você muda as coisas dentro da igreja, fatalmente você vai também ouvir coisas diferentes. Esse é o problema. E se você está ouvindo coisas diferentes, certamente você vai ser induzido a praticar coisas diferentes. E aí que está o problema também, é que piora mais a situação. E temos visto hoje que, infelizmente, dentro das igrejas, como eu já falei, nós estamos vivendo um período de neopentecostalismo de algumas denominações, ditas neopentecostais, que embarcaram na doutrina da libertação, pura e simplesmente, ou na doutrina do triunfalismo, pura e simplesmente. Eu conheço algumas igrejas assim, mas eu conheço alguns pastores, eu vou falar o nome aqui, porque eu vou fazer um elogio. Então, se eu vou fazer um elogio, eu não tenho por que esconder o nome. Pastor Josimar Fonseca, da igreja... Depois coloca o nome aí, filha, que eu esqueci o nome já. Família da Fé, em Campinas, eu assisto. E, enfim, eu tomo cuidado de analisar, então eu gosto. Eu analiso, eu gosto. São palavras lúcidas, palavras bíblicas, palavras que eu posso ouvir e tá tranquilo. Entendeu? Não me faz me desviar. Embora a igreja, né, essa igreja de Família da Fé, já esteja nesse formato que eu já te falei, né? Paredes escuras, louvor, worship, né? Worship significa adoração, mas deu-se um nome para um ritmo chamado worship, né? Enfim, só para você poder entender. Então, eu não gosto do worship, não gosto. Eu sou tradicional, eu sou daquele assim... Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém numa altar de ao cantá-las todas, lhes faltava uma, e triste chorou. E aquele tom, tum, 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 tum. Eu sou dessa época, então eu fiquei ultrapassado, acabou. E eu sou baixista, sou músico, toco violão por necessidade, mas meu instrumento é o contrabaixo. E o ritmo que eu aprendi, que eu me formei, né? Quando digo formei, né? Eu estudei 5 anos no conservatório e de lá eu saí lendo partitura, e o ritmo que eu estudei para escolher foi o jazz, a música instrumental. E perceba bem como é que o negócio não é muito legal, né? Então, eu sempre me baseei e gostei, eu sou muito de ouvir. Eu atento para cada nota tocada, e eu vejo que os músicos estão fazendo barulho, não estão tocando, os caras estão tocando alto e fazendo barulho. Não tem melodia, não tem uma coisa harmônica. Isso dói os nossos ouvidos. Principalmente de quem gosta de jazz, né? De quem gosta de música instrumental, como eu gosto, entendeu?
e assiste a músicos fenomenais tocarem. E estudou com músicos assim, supimpas. Então isso vem pra gente e a gente meio que toma um choque. Então, eu queria que você colocasse no comentário aí, como é que você está vendo hoje as liturgias? Você que, principalmente mais antigo, né? Você que estava acostumado com música da harpa, que eu já não vejo mais, né? Eu pelo menos não vejo mais. É um lamento. Mas enfim, como é que você está vendo hoje em dia isso? Então, o texto, ele vem a calhar. Por quê? Quando o autor aos Hebreus, ele fala sobre isso aqui, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Talvez, queridos, e eu vivo hoje isso, não sei se você vive hoje isso, amém. Eu ouvi muito, eu posso citar aqui alguns pregadores assim, sensacionais. Então, eu sou do tempo do pastor chamado Valmir Cohen, para quem não sabe, um grande pregador aqui do Rio de Janeiro. Aloysio de Moraes, um tremendo de um pregador. Gente que prega a Bíblia, gente que fala de Bíblia. Eu sou do tempo de mais outros pastores assim que eu conheci, que talvez não sejam tão conhecidos pela mídia, mas que são pastores e são caras que pregam Bíblia. Eu não sei se o reverendo Valmir Cohen ainda está vivo, provavelmente eu não sei, mas se tiver, é uma sumidade na palavra, tá? E é um cara que prega e prega. Pastor Aloysio de Moraes, uma sumidade na palavra. Gente que prega a palavra. Então eu guardei essas palavras no meu coração. Essas verdadeiras mensagens estão em mim até hoje. Então por isso que eu estou seguro aqui na minha. Não vou cair em balelas que são pregadas hoje. Eu não vou cair em triunfalismo pregado hoje em dia. Eu não vou cair nessa história. Eu vou cair, na verdade, eu vou me deleitar na palavra de Deus. Aliás, essa palavra aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostais, foi um presente da minha mãe, pastora Neide Campos, que já dorme no Senhor. Está aqui, né? Para quem duvida ainda, é interessante porque dizem que o nosso nome é bíblico, né? E em toda a Bíblia tem um nome, né? Então tá aqui, ó. Olha o nome da minha mãe aqui, ó. Tá? Então essa Bíblia eu ganhei. Então tá aqui. Mora no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A realidade... Gente, depois eu vou dar um alô para todo mundo aí no chat, tá? Não sai não, fica aí que a gente vai conversar bastante ainda. A grande realidade é a seguinte: o que você guardou de bom? Pelo amor de Deus, não perde. Os grandes pregadores que você ouviu no seu tempo e que você deve estar notando uma diferença hoje, por favor, não perde. Eu estou replicando aquilo que eles pregavam, gente. Você está me entendendo? Por que eu sou um cara que prego hoje assim? Porque eu cresci ouvindo Aloysio de Moraes, Valmir Cohen. Eu cresci ouvindo pregadores, e eu fazia igual, até hoje eu faço, igual os crentes de Berea. A gente ouve e vai para a Bíblia. Como eu aconselho que aquilo que eu estou ministrando aqui, você também vai para a Bíblia. Simples assim. Mas eu sempre fui assim. Então por isso que essa palavra, a palavra que nós ministramos, que estamos ministrando agora, de Hebreus capítulo 2, versículo 1, fala claramente o seguinte, ó, você já ouviu o que presta? Por favor, não perca isso da tua vida, porque você tem que estar preparado para esses dias. Estamos nos últimos dias. E nos últimos dias vão vir pessoas, falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores. Vai vir gente disfarçada e vai querer te colocar um monte de coisa para você, querer embarcar nessas canoas furadas. A princípio tudo legal, tudo maravilhoso, mas só vai te levar para o precipício. Você está entendendo o que Deus está falando? Se você está entendendo, coloca nos comentários aí, em nome de Jesus. Pode glorificar Deus por isso.
O que a gente precisa, então, entender nesse texto aqui, convém-nos atentar com mais diligência. Atentar significa dar atenção. Diligência significa foco total. Fazer a coisa certa. Para as coisas que já temos ouvido. O que eu ouvi, gente? O que eu ouvi destes grandes pregadores? Eu citei 2, mas eu sei que tem mais. É porque às vezes a memória falha, tá? Mas o que eu ouvi desses 2 grandes pregadores e o que eu ouvi de outros grandes pregadores que pregavam e pregam Bíblia, eu guardei. Atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hoje, graças a Deus, estamos solidificados na presença de Deus e estamos solidificados na graça de Deus, enfim, na presença de Deus em si, porque a gente guarda. A gente tem em nosso coração esta certeza. Ok? Então, o pessoal nos comentários já começa. Então preste atenção, gente. O que a gente vê hoje? Tá, vamos lá, vamos ver o que. Eu estava reclamando na live de quinta-feira que o nosso canal, o YouTube deu um shadow ban na gente, não sei porquê, deu um strike na gente, não sei quem deu strike na gente, não sei. Eu sei que o canal tem 1.600, deixa eu ver quantos inscritos tem o canal, deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos botar ao vivo aqui, porque é assim, ao vivo, ó. O canal tem 1.624 inscritos, tá. Eu tava reclamando na quinta-feira que a nossa live não foi recomendada pra ninguém. Ninguém. O YouTube não mandou pra ninguém nossa live. Absolutamente ninguém. Você entende isso, gente? Hoje, graças a Deus, o pessoal tá assistindo aqui. Mas é interessante que é isso. Então tem, e aqui na internet, gente, é simples. O que dá Ibope, o que atrai views aqui na internet? Tudo que eu não gosto de fazer. Nada de sensacionalismo, nada de ficar adivinhando documento, nada de ficar dando profetada, e Deus me usa pela sua misericórdia, com dom na profecia, mas eu não estou aqui para ficar dando profetada, falando que Deus não mandou falar para atrair view. Eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno. Que adianta eu ganhar um monte de view aqui, ganhar inscritos, né, o canal monetizar, eu conseguir ser abençoado, né, conseguir progredir financeiramente com o canal, mas contando mentira, inventando lorota, ficando adivinhando as coisas, ou naquela presunção maluca, ou simplesmente na autossugestão. Porque, gente, o que é autossugestão? Fábio Campos, pastor Fábio Campos. Gente, autossugestão é o seguinte: qualquer pessoa que é viva, a menos que ela esteja vegetando, se ela for viva, se ela for capaz, o que são pessoas capazes, pensam, usam pelo menos 2 neurônios, qualquer pessoa que tem 2 neurônios e que é capaz, ela tem enfermidade, ou pouco ou muita, ela passa problema financeiro, ou pouco ou muito, ela passa problema dentro do lar, ela sente dor de cabeça, enfim, qualquer pessoa comum, ela sente tudo, ela passa por tudo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí, eu venho pra cá com charlatanismo, ou eu venho pra cá querendo ganhar view, e aí começo a ler chat aqui, não tem superchat ainda, né? Aí eu começo a ler o chat aqui e começo a falar que fulano, olha, vamos lá, tem uma irmã vendo aqui, por exemplo, cadê? Irmã Nilza Cavalcante, tudo bem? A paz. Irmã Nilza Cavalcante, a paz, tudo bem, irmã? Suponhamos que eu chegue aqui para a irmã Nilza, que eu vejo que é nova no canal, ou de repente já deve ter vindo, e fala assim: irmã, olha, Deus está falando que a irmã está passando por dificuldades nisso, naquilo, mas gente, quem não está passando por dificuldade? Olha, Deus está falando comigo que por esse período uma coisa preocupou muito o teu coração. Peraí, gente, isso chama-se autossugestão. Desculpa, gente, esse cara aqui tem cara de otário, mas não é, desculpa. Então eu estou vendo muita gente, e o problema também é que as pessoas, elas estão muito fragilizadas. Então, quando vem um com somebody love, né, e pega pessoas completamente fragilizadas, qualquer coisa que você fala, a pessoa dando a chorar. Mas aquilo é o emocional da pessoa que já está acabado. Entendeu? É o emocional da pessoa que está acabado. Agora, tem que ser profeta de fato.
mas profeta para ir na coisa certa. E não é para ficar se exibindo na frente de todo mundo. Não é para se exibir na frente de todo mundo. Eu vou te dar uma prova bíblica. Quando Jesus vai pegar água no tanque, tá aquela mulher estrangeira lá, cananeia, presta atenção, não tinha uma multidão lá. E aí, a mulher estranhou, né? E ela falou assim, mulher, se tu soubesses quem te pede água e aquilo que eu posso fazer. E aí Jesus começa a falar, olha, realmente, você não é mulher de um só marido, você já foi mulher de vários maridos. Aí ela fala assim, eu vejo que tu és profeta. Então, gente, o profeta não fica se exibindo na frente de ninguém para ficar atraindo clique, ponto. A menos que seja uma coisa que vá englobar muita gente ao mesmo tempo. Mas quando o profeta tem que entregar algo pessoal, chega no ouvido e entrega. Para que vai ficar se exibindo na frente dos outros? O que eu quero saber da vida dos outros? O que você quer saber da minha vida? Agora, se for uma coisa que Deus for falar para todo mundo, de uma atitude, sei lá, como Deus usou vários profetas no Antigo Testamento para falar para a nação, é outra história. Tá? E ele vai falar coisas pontuais em relação às atitudes daquelas pessoas, como Deus cansou de alertar pelos profetas nos tempos antigos, da idolatria terrível, da falta de comunhão das pessoas e do desleixo das pessoas para com a casa dele. E Deus falou claramente sobre a questão dos cativeiros, que ele ia permitir, permitiu e aconteceu. E Deus também falou dos livramentos. Então, falou de forma global, generalizada. Agora, é muito fácil você vir para cá, ficar jogando lorota, olha, você estava passando por isso, por aquilo. Gente, vai ter sempre alguém que teve uma dor de cabeça, vai ter sempre alguém que tá com, sei lá, dor no osso. Vai ter sempre alguém assim. Isso chama-se autossugestão. Isso não é revelação, isso não é profecia, isso é autossugestão. Revelação da parte de Deus, visão da parte de Deus é completamente diferente e nós, infelizmente, não estamos nesse nível mais. Por isso que eu falei, o que a gente ouvia antigamente? Porque antigamente eu ouvia isso. Eu ouvia isso antigamente. Eu ouvia isso. Então, a coisa mudou. Então, só para você poder ter uma ideia do que Deus está falando nessa noite, e eu espero que você creia que Deus está falando, não é desse jeito que a gente vai conseguir ser salvo. Não é desse jeito que a gente vai conseguir ter uma vida espiritual abençoada. Nós precisamos fincar as nossas raízes na palavra de Deus e dela jamais nos desviarmos, para que possamos realmente ser homens e mulheres voltados para a palavra dele e não sermos presas fáceis de nenhum charlatão, de nenhum falso mestre, de nenhum falso pastor, de nenhum falso profeta, de ninguém. Se essa palavra estiver em nossas vidas, em nossos corações, se o Espírito Santo estiver em nós, amados, nós não vamos ser enganados. E esse texto aqui, ele vai se cumprir. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, o que eu aprendi na década de 70, o que eu aprendi na década de 80, principalmente décadas de 70 e 80. O que eu aprendi nessas décadas me sustenta até hoje e vai me sustentar até o dia que Jesus voltar. Ok? Teve um período em que, e foi justamente, né, o período da década de 70, que um grande pregador de 70, de 80, né, que o grande pregador da década de 80 que eu ouvi foi o pastor Valmir Cohen, que era da Igreja de Nova Vida aqui de São Gonçalo. Depois ele abriu um outro ministério, eu não sei como é que tá, mas enfim. E o bispo Roberto Marcalisten, que também por acaso era da Nova Vida, e ele já faleceu, Roberto Marcalisten já está no Senhor. E depois, mais para frente, o pastor Aloysio de Moraes, eu repito, mais outros pregadores que eu posso aqui não estar lembrando, tá? Mas a gente se segura pelas palavras bíblicas pregadas por esses caras. Deus usou, gente.
É para isso que a gente está aqui, para ser usado para alguém, né? Somos usados para alguém. Então eu, como pastor, eu tenho certeza que uma pessoa ao menos já deve ter ouvido alguma coisa minha e daqui a algum tempo vai se firmar, porque o que eu preguei está na Bíblia, e se está na Bíblia é de Deus. Simples assim. Então, para a gente poder terminar, o conselho que a palavra de Deus nos deu, e é claro, eu replico aqui, gente, vamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Os dias são findos, são maus, Jesus está voltando, e em face disso, se aumenta a quantidade de falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, falsos lobos disfarçados de ovelhas, e as pessoas estão muito sensíveis, as pessoas estão passando por muitos problemas, então fica fácil você dar um papo e enrolar um monte de gente. Fica fácil aqui na internet você falar meia dúzia de profetada com autossugestionamento das coisas e ganhar um monte de gente, e ter um monte de clique, e ter um monte de gente passando pix, dando superchat, fazendo valeu demais, monetizando o canal, ganhando dinheiro, e a pessoa, beleza, não quer fazer mais outra coisa porque dá dinheiro, mas não leva para o céu, não leva para o céu, não leva para o céu. O que vai levar a gente para o céu é o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra e, é claro, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O que vai fazer você ser salvo é você confessar que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, e que nele você vai viver por toda a sua vida, e você vai obedecer à palavra dele, e vai guardar a palavra dele no seu coração, para você não ser enrolado por nenhum falso profeta. É isso que vai te fazer salvo, porque luta vai todo mundo passar, gente. Jesus falou, eu só estou na Bíblia, tá? E eu quero ficar na Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Jesus já disse que você ia ter dor de cabeça. Jesus já falou que talvez você fosse ter algum tipo de enfermidade ou não. Jesus já disse que talvez você fosse passar por luta financeira ou não. Jesus já te disse que talvez as portas iam se fechar ou não. Ele falou que tudo isso ia acontecer. Tudo isso são aflições. No mundo tereis aflições. Uma enfermidade causa aflição. Uma porta fechada causa aflição. Um problema na família causa aflição. Situações assim, inúmeras causam aflições. Então isso já está na Bíblia. Jesus já disse o que a gente ia passar. Então eu vim para cá e falar assim, olha, tem agora 10 pessoas com dor de cabeça, tem agora 20 pessoas com a perna doendo. Gente, pelo amor de Deus, desculpa, tá? Eu sei, isso não dá clique, isso vai fazer, sei lá, a pessoa talvez até se desinscrever aqui do canal, mas eu estou falando aquilo que está aqui. Eu estou dizendo o que está aqui. É isso que eu estou dizendo. E o que vai te levar para a glória com Cristo Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando? Se você está entendendo, coloca nos comentários aí, em nome de Jesus. Aleluia. É exatamente isso. Exatamente isso. É o que você vai fazer. Você vai compartilhar essa palavra. E eu sei que Deus vai falar por outras pessoas. Muita gente não gosta de ouvir, né? Gente, pelo amor de Deus, Jesus olhou para aquela turma toda e falou assim, vem cá, dura é para vocês esse discurso, né? Ou seja, quem não quiser, tchau. Jesus falou isso. Jesus, gente. Jesus disse, ó, quem não estiver satisfeito com essas palavras que eu estou falando, que são duras, mas são verdade, aleluia, ô glória. Então, em nome de Jesus, a gente tem que, deixa eu só acertar aqui, a gente tem que entender, é isso, gente. O próprio Jesus falou o seguinte, ó, vocês não estão gostando? Tchau. Dura para vós ouvir esse discurso? Posso fazer nada, só lamento. Só lamento. Então, é Jesus quem está dizendo isso. Eu não vou pregar a mesma coisa? Então, o canal é esse. Eu estou aqui falando da verdade. A verdade é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Essa é a verdade. A verdade, ela machuca, mas ela liberta. Aleluia.
É a famosa bezentacia, o mertiolate dos tempos antigos. Todo mundo que está aí, se já viu mertiolate, gente, quando você viu mertiolate, né, como diz o pastor Josimar, a alma saía do corpo, né? Mas mertiolate era bom, era bom, né? Era terrível, mas o machucado sarava, né? Não era assim? A bezentacil doía, mas a gente ficava bom. Ok? Então, queridos, é o que eu me limito aqui. Eu não posso passar disso. Se eu passar disso, eu estou fazendo você pecar e estou sendo réu de condenação. Então eu não vou ficar aqui adivinhando nada. Eu não vou ficar aqui com autossugestão. Pastor, mas Deus não te usa em profecia? Sim, Deus me usa em profecia. Quando Ele quer usar, do jeito que Ele quer usar, de maneira pontual e tem que ir na ferida. Se for, é mais ou menos, então, só lamento. Só lamento. Só lamento. Então, eu espero que você, em nome de Jesus, fixe sua vida na palavra de Deus. Analise tudo o que você ouvir. E eu quero terminar lendo. É para ler, é para fixar mesmo. Chama-se exercício de fixação com as minhas antigas professoras de português. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. É isso que você vai fazer. Cuidado, cuidado, cuidado. Palavra de Deus é muito bom. Analisa, 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 não cai em qualquer balela. Fixa a sua vida e tudo seu fixa no Senhor Jesus Cristo. Tudo pode te acontecer, ok, mas Jesus Cristo está no controle de tudo. A Bíblia diz que Ele fez a chaga, mas Ele vai ligar. Deus permite que às vezes venha uma enfermidade, mas Ele também nos cura. Às vezes não vai curar, gente. Vai ter hora que Jesus não vai curar mais, a pessoa vai ter que falecer de alguma coisa. Ou, sei lá, né, dizem, né, a morte favorita, né? A pessoa vai dormir e vai falecer, beleza, mas não é assim. Existem pessoas que, infelizmente, eu já falei, né, do pastor da Nova Vida aqui, de Nova Cidade. Gente, isso é jeito de um pastor morrer em meio a um assalto, sendo metralhado? Mas eu não posso questionar Deus. Deus permitiu, alguma hora tinha que chegar para ele, chegou. Não foi o jeito que a gente pensa, mas é jeito do... E os cristãos? Foi jeito daqueles cristãos morrerem devorados por leões? Isso é jeito de cristão morrer? É jeito de se morrer como Cristo morreu na cruz do Calvário? Gente, tá chegando agora, né, a semana dita santa. A gente sempre gosta de falar. E eu vou tentar, eu vou fazer eu vou tentar fazer, não digo um estudo, mas eu vou tentar retratar para vocês o que era uma morte por crucificação, que era a pior das mortes. A pior das mortes era a morte por crucificação. E olha que as pessoas eram empaladas. Você sabe o que é empalar, né? Que eu não vou falar aqui, né? A pessoa era sentada numa estaca pontiaguda e o troço entrava, né? Por onde você acha que está... É por aí mesmo que você acha, né? Vinha aquela pontiaguda, a pessoa era colocada sentada e o troço saía aqui, ó. Pá! Tá? Mas a morte de cruz, ela era campeã da morte mais dolorosa e lenta. Lenta. A morte mais vergonhosa, porque quem era crucificado nu, pelado, sem nada, e ficava lá dias e dias e dias e dias e dias, sangrando até morrer, ou pendurado até morrer. Tá? Então, queridos, isso é jeito de um cristão morrer? Não. É jeito de um cristão morrer queimado vivo? Não. É jeito de um pastor morrer sendo fuzilado? Não. Mas uma hora Jesus vai levar. Então a gente não pode se escandalizar com isso. A gente tem que entender que é exatamente assim que Jesus está falando. A Bíblia fala sobre isso, da questão dos mártires. E até hoje eles existem.
Até hoje, eles existem. Existem igrejas, cristãos neste mundo que estão sofrendo, missionários, pessoas, famílias, igrejas que o pessoal vai lá, tranca todo mundo dentro da igreja e toca fogo. Na África acontece muito isso. As tribos, né, etnias, se descobre que uma etnia está querendo buscar a Deus, vai lá, deixa todo mundo preso dentro do templo, fecha tudo e bota fogo. Isso é jeito de crente morrer? Gente, o que a gente pode fazer? A gente só pode falar, Senhor, a minha vida é tua. Então, essa é a verdade. Essa é a verdade que a gente, às vezes, não quer enxergar. E eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Eu não estou aqui para esconder a verdade. Eu estou aqui para dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo. Então, você vai ser atordoado, sim, por dores, por enfermidade, por problemas financeiros, particulares, conjugais, sentimentais. Isso vai acontecer. Só tem um grande detalhe: Jesus é conosco. Então eu não vou precisar ficar aqui dizendo assim, olha, você está passando isso. Calma. Deus já sabe que você vai passar por isso. Ele já disse, Jesus já disse que ia acontecer isso. Mas ele também já disse que ia ser conosco e que ia nos dar vitória. Então, se assim Deus quiser, essa enfermidade vai sumir da sua vida. Se assim Deus quiser, as portas vão se abrir para a sua vida. É só você o adorar e o glorificar em espírito e em verdade. Se não acontecer nada, conforme aquele hino, né, aquela canção, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Simples assim. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, e que você possa crer que Deus falou contigo. Coloca no comentário aí.